Um ótimo domingo para você. Começa agora o programa Comunidade Latina. Muita música, informação e sempre um tema interessante para você refletir. Hoje, 7 de outubro, esse programa é um programa especial gravado direto do Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, no CEDIC, sobre a 4ª edição do Grito dos Excluídos Continental 2018. Eu sou Mariana Manetta. William Oliveira. Eu desejo para você um excelente domingo. A gente abre o nosso programa com Santa Mala, uma das bandas que estará se apresentando no próximo domingo, dia 14 de outubro, no Grito dos Excluídos Continental 2018. Roda aí! Santa Mala, Santa Mala, Santa Mala, Santa Mala, Santa Mala, Santa Mala. Ponle replay a tus sonidos, que retumbe a tus oídos. Hemos puesto bien pesado, tierra no lo dejamos, no paramos, no nos vamos. Aquí estamos y seguimos ya, rapazo. Entra Santa Mala, motherfuckers en tu cara. Para el que quiera ver mi derrota, date la vuelta, no me importa. No habrá respeto para el venido, bienvenidos. Para el que apoya el movimiento, 4 elementos más que unidos, no vencidos ni vendidos. Hip hop en mis arterias, más que real. Santa Mala es for life, déjate llevar por el instrumental que te mueve. Izquierda a derecha, luz verde, no pares, esto vale ya la pena. Conecta tu cerebro, buena mierda. En esto no soy nueva, me presento, muchos años llevo en esto, trabajando más que antes por pasión y compromiso, no por competencia. Aquí se suda la camiseta para que esto crezca, lo vivido, lo aprendido, se escribe en el cuaderno. Aquí sigo, no vacilo, mi trayecto no es en vano, es por algo, mi camino sigue largo. Si me caigo me levanto, si comentan yo me cago, si tropiezo me sacudo de lo sucio, de nuevo así comienzo. Yo descargo mi nivel en el papel con un poco de influencia, pero de conciencia, ahí está la diferencia, que lo escribo con paciencia, no haciendo mierda en la libreta. Quiero que eso crezca, que de mi boca solo salga cosa buena, que mi música valga la pena. No soy perfecta, no quiero feria, me conformo con el respeto que yo tengo, el apoyo de mi love y la gente que agradezco. Es que es esto que me mantiene positiva, me mantiene viva, me activa, me alucina. Así yo fluyo, el corazón esto construyo. La música y mi familia es por vida, nadie lo derriba ni una fucking vida. Quizás estas soldadas para las que quieran dar pelea, ponte alerta, Santa Mala se manifiesta. Para toda la gente. Santa Mala, LP City, LP City. Alegría no es moda, joda sé que se incomoda con mi peso, con mi estilo, porque yo he vuelto desempeño con destreza. Estoy aquí con firmeza, no me voy con cerveza, no te gusta, no interesa. No hago rap para agradar, escribo líneas para volar. Adicta a la música, droga buena, casi toda una vida completa, moviendo la cabeza al compás de rumba. Fuck. Puro rap boliviano, LP, otra vez y una vez entérense. Desde Brasil, SP, Santa Mala, rap. Puro rap boliviano, LP, otra vez y una vez entérense. Desde Brasil, SP, Santa Mala, rap. Hip hop boliviano. Comunidade Latina de volta. E olha, o programa de hoje fala sobre a 4ª edição do Grito dos Excluídos Continental, que acontece aqui em São Paulo no próximo domingo, dia 14 de outubro, a partir das 11 horas da manhã, lá na rua Tabatinguera, 192, na Quadra dos Bancários. Para conversar sobre todos os detalhes, falar dos temas, das bandeiras, das lutas, enfim, de todos os detalhes sobre a edição, a gente conversa agora com o coordenador executivo do CEDIC, direto aqui da sede do CEDIC, o Paulo Willis, que nos recebeu com muito carinho e a gente agradece. Nossa, é um prazer muito grande participar aqui da Comunidade Latina. Em ocasiões eu mandei áudio, né, para vocês, mas agora estamos aqui de frente a frente, né?
E, bom, são os colaboradores na organização do Grito dos Excluídos. Coordeno o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, também a Rede Espaços Sem Fronteiras, e o CEDIC assumiu aí o compromisso de ajudar na frente sobretudo da mobilização, para que a gente tenha um grito bastante forte, né? Uma conjuntura chama para um grito dos povos. É a 5ª edição do Grito dos Excluídos Continental, mas tem muita coisa para falar e nunca foi tão importante a gente falar sobre democracia e os direitos dos migrantes que precisam ser respeitados. Tem muita coisa que tem que ser revista e nesse programa, essa está sendo uma gravação para o programa do dia 7 de outubro, que é transmitido através da Rádio Cidadã FM, uma rádio comunitária do Butantã, que tem mais de 20 anos na luta por direitos civis. E nesse programa, nessa edição, a gente vai fazer um especial sobre o Grito dos Excluídos Continental, a 5ª edição do ano de 2018. Migrar, resistir e transformar. Transformar coisas melhores, para melhor. Cada migrante traz, não só para São Paulo, mas para o Brasil, uma carga muito importante na construção da nossa nação. Eu tenho certeza que você tem aí um sangue italiano ou árabe. Que mais, William? Vai falando. Nós somos uma mistura, né? Português, espanhol, Nossa, italiano, japonês. É muita coisa. Muita povos coisa. indígenas, nativos, negros, enfim, é uma miscelândia. Verdade, isso é ser brasileiro, né? Eu acho que isso na verdade é ser humano, né? Eu, por exemplo, tenho uma mistura muito grande, né? Do lado do meu pai, uma descendência húngara e polonesa, do lado da minha mãe, portuguesa com indígena e com africano, né? E eu me criei no Paraguai, então assim, a questão migratória está na veia de todos nós brasileiros, e por isso eu acho que no Brasil a gente precisa cada vez fortalecer mais os direitos, a participação dos imigrantes e trazê-lo para a construção, né? Como sujeitos de direito, né? E como pessoas que estão aqui, que são constituintes da nossa cidade, são constituintes também das soluções para os problemas que nós enfrentamos, né? William e Mariana, eu escuto muito, né, nas conversas que eu faço sobre migração, geralmente as pessoas falam, esse migrante vem aqui para tirar os nossos empregos. É, né? O que a gente mais escuta. É verdade, né? Vem aqui para tirar a nossa vaga na assistência social, no posto de saúde, né? E eu costumo responder que os imigrantes também são parte da solução, né? O Brasil tem déficit, né? É por isso que esse grito, ele traz essa abordagem bastante politizada do tema, por isso que nós estamos falando da PEC 95, né? Então, se nós lutamos pelos direitos dos migrantes, e os migrantes são mais de 1,5 milhão de pessoas no Brasil, nós lutamos para que os direitos sociais de todos sejam reconhecidos, né? E infelizmente a PEC 95, é bom que os migrantes que estão ouvindo também conheçam, ela trata do congelamento dos gastos públicos. Agora você imagina um país como o Brasil, que nós já temos dificuldades para todo mundo, né? Na saúde, na assistência social, na educação, né? Que nós queremos que esses serviços eles continuem, né? Esses serviços são essenciais, estão na Constituição, precisa melhorar a qualidade, a gestão. E aí vem um governo e congela isso por 20 anos. Esse congelamento vai fazer o quê? Que você procure doutor consulta, que procure, né, fazer aquela consultinha de R$20, o exame de R$30, só que são muitos exames que a gente faz, né? Então existe uma especulação econômica muito grande em cima dessas questões que são direitos básicos do povo, né? Saúde, educação, são direitos básicos. Então, o Grito dos Excluídos é um momento para a gente refletir sobre isso. Claro que no grito a gente não vai conseguir derrubar tudo isso, né? Mas é um momento para que a gente possa fortalecer a luta de todos, né? Grito dos Excluídos Continental 2018 é o momento de você gritar pelos seus direitos. E um dos temas do evento de semana que vem fala sobre a PEC 241, chamada de PEC dos gastos. Para tirar algumas dúvidas, a gente gritou por socorro, Fran.
Francisco Prandi, cientista político, que vai tirar algumas dúvidas sobre a PEC 241. Olá, Mariana. Olá, William, ouvintes da Rádio Cidadã e do Comunidade Latina. Hoje nós estamos aqui, Francisco Prandi, para falar da PEC do teto de gastos, ou a emenda constitucional número 95. Essa PEC ela foi apresentada pela primeira vez no documento Ponte para o Futuro, um documento da fundação do PMDB, né, isso no final de 2015, começo de 2016. Né? O argumento é um argumento meio antigo, né, de que a Constituição brasileira de 1988 ela não cabe no PIB. Né? Então você tem recorrentes crises fiscais, o Estado brasileiro seria um Estado gastão, sobretudo com muitas políticas sociais. Então o objetivo da PEC é congelar durante 20 anos os investimentos públicos. Né? Você só pode gastar o que foi gasto no ano anterior, corrigido pela inflação. Isso em todas as áreas do Estado, então saúde, educação, cultura, saneamento, etc, etc. Né? Essa emenda constitucional, ela estabelece, porém, um mínimo para você investir em saúde e em educação. Né? A política de valorização do salário mínimo, né, o reajuste automático acima da inflação, que foi uma política recorrente de 2003 em diante, fica comprometido, né, pelo teto estabelecido, a inflação do ano anterior. O que dizem os críticos? Né? Os críticos não chamam de PEC do teto de gasto, chamam de PEC do fim do mundo, PEC da morte, teve várias denominações na época. Né? A crítica é que em um país tão desigual, isso tem um impacto de sucatear os serviços que são essenciais para a população. Né? Boa parte da população brasileira não tem condições de pagar por saúde, educação, privados, né? Por exemplo. Então ao mesmo tempo, você prioriza o pagamento de juros da dívida pública para banqueiros que cobram que o Estado tenha um superávit primário. Né? Então, esse superávit ele é uma garantia de que os juros da dívida pública serão pagos. Outra crítica é que os concursos públicos ficam comprometidos, né? E o Brasil como é um país de dimensões continentais, você tem o problema das desigualdades regionais, né? Você tem regiões que têm pouquíssima arrecadação e que dependem muito mais do Estado do que, por exemplo, São Paulo ou Rio de Janeiro, né? Então, a educação no Acre ou no Tocantins depende muito mais de recursos do Estado do que nesses outros estados que tem mais arrecadação, mais população, mais circulação de dinheiro e mercadoria, né? Os defensores da PEC, eles argumentam que isso é uma recomendação do Fundo Monetário Internacional, do FMI, né? Que é para gerar estabilidade, para gerar segurança jurídica para os investidores internacionais. Ocorre que o próprio FMI deu uma declaração dizendo que não é bem isso que eles propõem, é uma coisa um pouco diferente, né? Isso na época gerou um mal-estar, enfim. Outro ponto é que em 2015 havia sido feito pelo Estado brasileiro o maior contingenciamento de gastos da história, e estados como, por exemplo, os Estados Unidos e a China, são estados que trabalham com déficit. Então, com uma forte intervenção estatal, não é um pré-requisito de todo estado, nem todo lugar do mundo funciona assim, né? Agora, eu penso que essa é uma discussão que, independente do resultado das eleições, a gente ainda vai ouvir falar por um longo período, né? Foi uma proposta polêmica, aprovada num período muito conturbado, e eu creio que é uma discussão que ainda não acabou, né? Eu não daria de barato que a gente não vai ver no próximo período aí essa discussão voltar à tona, seja dos grupos a favor ou contra, né? Então essa a minha contribuição. Quero desejar a todos um bom domingo, boas eleições a todos. Um abraço. Então vamos de música agora, vamos? Vamos de Entre Latinos com Pátria Livre. Entre Latinos participa da 4ª edição do Grito dos Excluídos Continental 2018 no próximo domingo.
onde anda, nunca soube onde te encontrar. Mas que verde, que esperança, parece até difícil acreditar. Mas essa tua gente segue em frente, lutando por um novo amanhecer. Eu vejo sangue sendo derramado de quem só quer um canto pra plantar. Entre a casa grande e a senzala, a justiça enxerga muito bem, mas nega aos filhos desse solo o seu direito de viver. Tanta terra eu vejo pela frente, as riquezas que querem entregar para os homens com dinheiro que vem até aqui te explorar. Por isso eu ergo a voz e canto forte, e não esqueço nunca a Carajá. Comunidade Latina de volta. E olha, o programa de hoje fala sobre a 4ª edição do Grito dos Excluídos Continental, que acontece aqui em São Paulo no próximo domingo, dia 14 de outubro, a partir das 10h30 da manhã, na rua Tabatinguera, número 192, bem no centro de São Paulo. O Grito dos Excluídos Continental 2018. E entre os temas, né, William, trata sobre o SUS, Sistema Único de Saúde. Se eu não me engano, está previsto na Constituição. Exatamente, né? Quando a gente fala do corte dos gastos, né? Enfim, a questão dos 20 anos de congelamento dos gastos sociais, né? A gente não tem como desligar essa questão do SUS. Como o Paulo já havia mencionado aqui, a questão é muito importante. O SUS, como ideia, nasce na década de 80, antes de 90, de 70 para 80, né? Mas ela é constituída essencialmente no período da Constituição, na elaboração da Constituição, que é a Constituição Cidadã, que está fazendo, não por acaso, 30 anos. Exato. Né? Então, era o quê? O que significava o SUS? É justamente a questão da universalização do acesso à saúde. Né? Todos deveriam ter acesso à saúde. Né? Então, isso, e é do mundo, quer dizer que no mundo é o maior sistema de saúde do mundo. Olha só como magnífica seria essa ideia. E ela foi sendo imposta. Tem os seus problemas? Claro que nós sabemos que tem vários problemas. Mas se você quer ter uma saúde de qualidade, você tem que investir. Né? Então, quando nós falamos da questão do SUS, não tem como ligar a questão da PEC.
O que é? Você congelar os gastos, você congelar, né, os investimentos por 20 anos, vai prejudicar quem? Vai prejudicar justamente a população mais pobre. Exatamente. Já que a gente vai falar de imigrante, vamos falar de saúde, vamos juntar tudo. O que a gente escutou muito nos últimos meses, principalmente com a onda de gripes, enfim, febre amarela, era a preocupação de algumas pessoas que os imigrantes estavam trazendo esses vírus para a sociedade brasileira, e foi um pânico, isso, aquilo, e o pessoal não queria tomar vacina, e o Ministério da Saúde não atingiu a cota de uma... Isso foi inédito, né, pessoal? Não conseguiu atingir a cota da vacinação em crianças e recém-nascidos, né? Exatamente. Só que é o seguinte, pessoal, é muito difícil a gente colocar, culpabilizar, responsabilizar outras pessoas que não têm essa carga tão pesada assim. Como que é a saúde do migrante? Quais as principais reclamações deles quando eles vêm para cá, Paulo? Então, primeiro que o migrante ele depende muito na sua chegada dessa assistência da saúde pública, né? Infelizmente o nosso sistema de saúde ele não está nem um pouquinho preparado para o imigrante. Então as dificuldades vão desde, por exemplo, de idioma, né? Você chegar a entender, conseguir se expressar, dizer o que você está sentindo, né? Até mesmo em algumas situações a negação do atendimento, né? Por exigência do cartão do SUS, que pede um comprovante de residência, por exemplo. Então, o SUS tem algumas questões burocráticas na gestão que precisam ser questionadas. Então, o fato, por exemplo, de a pessoa ter que apresentar para fazer um exame um comprovante de residência no seu nome. Muitas né? vezes ele não tem. Muitas vezes ele não tem. Aí o SUS obriga. Então, você precisa trazer uma declaração com firma reconhecida que você mora na casa de tal pessoa. Ora, não vai conseguir essa documentação. Às vezes você está está numa ocupação, está numa casa de acolhida, etc. Então, você tem algumas dificuldades. Então, eu acredito que nós temos que avançar muito. Agora, um dado que é interessante também da migração, e aí é bom para a gente dialogar, sobretudo para entender que o imigrante ele tem um papel importante porque ele traz muita riqueza também para o país. Existem alguns postos de saúde aqui em São Paulo que se adaptaram, né, para atender os imigrantes. A gente tem o exemplo de um posto de saúde ali no Bom Retiro, né, na José Paulino. A gente tem um exemplo que é do Pari. Então, esses postos de saúde, dado a grande presença de imigrantes, eles se prepararam e tem agentes, por exemplo, de saúde que atuam e que são imigrantes, né? E esses espaços são reconhecidos, inclusive, pela OPAS como boas práticas. Então, isso é muito importante. A gente ganha com isso, né? O ideal é que todos os postos de saúde do Brasil fossem reconhecidos, né, como boas práticas, assim como escolas, né? A gente tem uma escola ali no Pari, que se chama a Escola Dom Infante, que foi uma escola que, na presença dos imigrantes, ela não se acovardou com o tema, né? Pelo contrário, ela foi lá e procurou os pais, procurou essas crianças para conversar. E hoje ela é toda sinalizada em vários idiomas e é reconhecida internacionalmente como uma boa prática. Agora você imagina, você está numa escola pública onde você tem a possibilidade de conversar com um amiguinho que é haitiano, que é caribenho. Então você já vai estudar a história do Caribe, a história do Haiti, você vai conversar também com alguém que é do Senegal, ou que é do Mali, ou que é de um país que eu nunca talvez ouviria o nome, né? A criança tem uma oportunidade ali de interagir com outra cultura que talvez Exatamente. não teria tão cedo. Que não teria tão cedo, né? Por isso que é necessário ter um grito? Exatamente, porque o grito é um momento de unidade das vozes, né? A gente tem vários movimentos de luta no Brasil, o movimento de moradia, tem o movimento de luta por terra, você tem os movimentos de luta por igualdade racial, os movimentos LGBT, e tem também o movimento de imigrante, né? E muitas vezes esses movimentos atuam de forma isolada, né? Até que os movimentos formados por brasileiros natos, etc.,
até consegue ainda fazer alguns atos unificados, mas é muito difícil você trazer os imigrantes para esse tipo de manifestação. E por outro lado, também quando há atividades relacionadas aos imigrantes, esses movimentos estão distantes. Então, quando a gente fala, inclusive, da aproximação dos migrantes, é uma questão que a gente vem discutindo bastante, tanto no campo progressista, por exemplo, dos posicionamentos políticos, como da direita, há dificuldade em se estabelecer um diálogo com o imigrante, né? E a gente vê isso em países que têm governos de esquerda e que também têm dificuldade de dialogar com o imigrante. Sim. Então, o grito propõe uma quebra dessa barreira, né? Para que você possa conversar de igual para igual com os imigrantes e trazer essa experiência também na construção das políticas sociais que todos nós necessitamos, né? Então, reconhecer o migrante na sua especificidade, naquilo que é necessário para a sua vida digna aqui no Brasil, mas também juntos, né, lutar por um Brasil digno para todos. Bom, a gente falou de saúde, vamos falar então sobre resistir, já que um dos temas, né, da bandeira é migrar, resistir, construir e transformar. A principal resistência no migrante hoje é? Então, eu acho que o tema é bem interessante porque, primeiro que nos coloca em sintonia com o Fórum Social Mundial, né? E o Fórum Social Mundial, por um outro mundo possível, então é bom sempre a gente lembrar que nasceu em Porto Alegre no ano 2000, como uma contraposição ao Fórum Econômico de Davos, né? Davos, aonde os países se sentam para discutir o destino da humanidade sem a participação dos povos. Então o Fórum Social traz essa questão. E este ano nós tivemos o Fórum Social Mundial em Salvador, na Bahia, né? Onde o tema era migrar, resistir e transformar. O tema era resistir e transformar. Esse era o tema, né? Resistir e transformar. Como também há o Fórum Social Mundial das Migrações, que é parte desse fórum, que vai ser no México agora, do dia 2 ao dia 4 de novembro, né? E esse fórum adotou como tema migrar, resistir e transformar, né? E nós trouxemos isso para o grito para estar em sintonia também com o movimento mundial, né? O que significa a resistência, né? Dentro da luta dos imigrantes, né? E a gente conversava muito sobre isso. Eu acho que um primeiro ato de resistência, que é contra um modelo excludente, né? Que sufoca, que empobrece povos, enriquece empresas, né? Que faz uma discrepância muito grande na distribuição da renda do mundo, migrar é um ato de resistência muito grande, né? E ele de certa forma, até uma rebeldia dentro desse sistema, né? Então, a gente entende, né, que no processo da migração, né, o migrante nos ensina que nós também estamos em constante transformação, né? A gente não se banha duas vezes no mesmo rio, né? Isso já vem da filosofia grega antiga, né? E a nossa sociedade está em constante mudança, né? E nesse momento é importante que a gente se posicione para que não tenha nunca um retrocesso naquilo que a gente avança. Então, se a gente conseguiu em 88, colocar na Constituição brasileira, né, a garantia a um sistema único de saúde, um sistema único de assistência social, um sistema único de educação, né? Nós não atingimos ainda toda essa dimensão que traz a Constituição. Hoje faz todo sentido, né, a gente lutar junto, né, para que esses direitos não retrocedam, né? Quando nós falamos aqui questão dos gastos, né, qual que é a ideia essencial? É que o Brasil passa por uma crise econômica, né, por uma crise fiscal, a arrecadação diminuiu e, consequentemente, está num déficit, ou seja, o Brasil está em dívida. Então, como que o Brasil vai solucionar essa questão? Aí evidentemente, eles vão mexer nos privilégios? Não vão mexer nos privilégios. Então, o que eles acabam fazendo, na verdade?
fazendo esse tipo de postura. Não, vamos cortar, né? Cortar na carne, como alguns dizem. Mas atinge justamente essa população que necessita, né, da ajuda do Estado. Né? Então, sem sombra de dúvida, você tem que equacionar essa situação. Né? Então, o Brasil está crescendo, a população está crescendo, né? Está envelhecendo e, consequentemente, essa população ela vai precisar necessariamente de hospitais, de uma assistência médica. E qual que é a ideia? Eles estão querendo tirar. Né? Então imagina como vai ser daqui 5 anos, 6 anos, se continuarmos justamente com essa política. Que essa política, sem sombra de dúvida, vai atingir essa população, infelizmente. Domingão, 7 de outubro, brasileiros e brasileiras têm um compromisso, é verdade. Muita gente está na rua com o título de eleitor para... Justamente, para escolher os seus novos representantes dentro do cargo do Executivo e do Legislativo. Muito bem. Mas você, meu querido, sabe o que pode ou o que não pode? Ali, na sua zona eleitoral, como você deve vestir, se portar. Tem coisas que você pode e que não pode fazer, não é verdade, William? Exatamente. E para isso, nós vamos chamar o nosso cientista político, Francisco Prandi, para tirar as nossas dúvidas. Então vamos lá, o que pode e o que não pode no dia da eleição? No dia da eleição, você pode usar adesivos, bandeiras, camisetas do seu partido, do seu candidato, broches, pins. Todas as manifestações de apoio silenciosas e individuais são permitidas. Agora, o que não pode? Você não pode constranger outros eleitores sob pena de processo e até de prisão. Não pode a chamada boca de urna, que consiste na distribuição de materiais de qualquer natureza, discursos ostensivos, também sobre pena de prisão. E na hora de votar, não pode entrar com celular, fone de ouvido, carteira. Essa é a garantia de que é você e a urna e de que o seu voto é secreto. É uma garantia muito importante. Você e a urna. Na hora de votar, você precisa levar documento com foto. Caso você não saiba onde é que você vota, onde é que está o seu título de eleitor, que faz 2 anos que você não usa, é possível conferir a zona eleitoral e a seção no site do TSE. Então você digita lá os seus dados e acha onde é que você vota, né? É um momento muito importante, então também é bom ter paciência com as filas quando tem, né? Tem lugar que é mais rápido, tem lugar que não, porque no fim das contas vale a pena participar. Anotou tudo direitinho, né? Muito bem. Obrigada, viu, Fran? E se você tem alguma dúvida, manda aqui para cá a sua pergunta, a sua sugestão. Tem algum tema que você quer debater aqui com ele? Tem alguma dúvida? @Francisco Prandi. Nas redes sociais você pode procurar facebook.com/Francisco Prandi. E boa votação, viu, pessoal? Votação consciente, tá bom? Vamos agora de música, pessoal. Vamos de Pânico Brutal. O Pânico Brutal também vai estar presente no Grito dos Excluídos Continental, que acontece semana que vem, 14 de outubro, a partir das 11 horas. Os meninos já estiveram aqui no programa Comunidade Latina e eles vêm agora com a música Desabafo. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I Gueto afrodescendente, atacado pelo escárnio inesperada. Raça forte sobrevive no barraco, na lavoura do ódio. Canavial do mal, vencendo a peste e mortandade que assola nosso quintal. Seu ódio até derruba, mas amor nos põe na luta. Lado a lado com os irmãos de dor, sigo minha conduta. Também sinto na minha carne a maldade do sistema segregado, excluído desse lado da fronteira. Eurodescendente trouxe droga aqui pra gente. Nosso vício e nossa morte sempre é conveniente. Capitanias hereditárias, atuais nós tem a farda. Chibatada agora é vale, descendente da senzala. Quem diz que quer a paz é o mesmo que vende arma pra favela se matar. Quando isso faz tirar a calma, preto me entenda, pense a respeito. Você também sangra quando atira do espelho. Com a pedra no cachimbo, vejo o povo se perdendo. Tráfico de arma e droga, é só pobre que tá morrendo.
mídia cobre o carnaval, promove atriz global, nossa cultura agora é marketing pra multinacional. O giro das baianas não recebe zoom da câmera, a senhora do barracão não tem 5 minutos de fama. Nem a Copa não é nossa, é das privadas, é da FIFA, então foda-se a taça, minha raça quer justiça. Sempre quero paz, mesmo cantando com ódio, a dor e o sofrimento, afeto psicológico. Não vou estar feliz vivendo à margem da sociedade, cercado de drogas, armas e maldade. Sempre quero paz, mesmo cantando com ódio, a dor e sofrimento, afeto psicológico. E a história de amor é lavada com terror, violência vem do Estado, qualquer governador. Desigualdade é real, é triste, desumana, mas a luta continua enquanto existe esperança. Pisa em solo inimigo, na pátria que eu nasci, polícia extermina ao comando de Alckmin. Porque não tenho CEP, nem crédito no banco, poder legislativo não me pôs no seu plano. Vivo numa guerra fria que é mais quente que o fogo, Kassab fez barraco, vira chuva descobre o moinho velho, representa a obra nova do Estado, esquema imobiliário deixa povo desalojado. Poder do Estado é inimigo da nação, mortes por dinheiro é sua convicção. Despejo agressivo em atos com mão de ferro, em defesa da sua terra, pobre vai pro cemitério. Repórter tem prazer em narrar invasão de prédio, mas o MIT não comenta sobre roubo no Congresso. Notícia parcial, mostra irmão com uma quadrada, mas não mostra seu motivo, nem condição precária. A lei da carta branca pra roubo e homicídio, só pra quem tem seu diploma, endereço distintivo. Quem mora incompensado tem que se fuder, trampar mais de 10 horas pra ter o que comer. Tem que trampar em dobro pra engordar engravatado, sanguessuga miserável, detentor de escravo. Sempre quero paz, mesmo cantando com ódio, a dor e o sofrimento, afeto psicológico. Não vou estar feliz vivendo à margem da sociedade, cercado de drogas, armas e maldade. Sempre quero paz, mesmo cantando com ódio, a dor e o sofrimento, afeto psicológico. E a história de amor é lavada com terror, violência vem do Estado, qualquer governador. Tell the story of how great a love can be, the sweet love story that is older than the sea, the simple truth about the love she brings to me. Where do I start? Esse foi o som dos meninos do Pânico Brutal. E lembrando que o Pânico Brutal está presente no Grito dos Excluídos Continental, que acontece dia 14 de outubro, a partir das 11 horas da manhã, lá na quadra dos bancários, pertinho da Praça da Sé. Não tem como você errar. Participe, viu? Grito dos Excluídos Continental 2018 é o momento de você gritar pelos seus direitos. E olha, pessoal, vai ter culinária, vai ter atividades para as crianças, para os adolescentes. Pode levar o filho, a filha, o nenê, pode levar. Vai ser uma festa bonita. Participe. Vamos voltar a falar sobre a edição do Grito. A gente está gravando esse programa, sabadão, dia 6 de outubro, direto do CEDIC. A gente conversa com o Paulo Willis, coordenador executivo do CEDIC. Paulo, conta pra gente, desde quando você participa das edições do Grito? Bom, eu participo desde o começo, né? Porque o Grito dos Excluídos, como expressão popular, nasce dentro das comunidades de base da Igreja Católica, junto com os movimentos sociais, e é criado nesse sentido o Grito Nacional, né? O Grito Nacional que acontece todo dia 7 de setembro, né? em todo o Brasil. Eu participei, por exemplo, de Gritos Excluídos ainda na época do Fernando Henrique Cardoso, né? Então, participamos várias vezes dessas manifestações. Através do tempo, o grito ele foi levado também para outros países do continente, né? Então, no Peru, inclusive para os Estados Unidos, né? O Luiz Bacejo, que é o coordenador do Grito dos Excluídos, ele esteve, por exemplo, em Nova York, participando de um grito excluído junto com os migrantes, no México, vários países da América Latina. E aí se escolheu o 12 de outubro, justamente porque 12 de outubro, nos livros de história, a gente aprende que a América foi descoberta, né? Que o Cristóvão Colombo teve a grande visão, né? Descobriu o nosso continente, né? E
e no entendimento dos povos, né, que a gente percebe andando pela América Central, andando pelo mundo andino, né, aqui no Brasil também, que na verdade nós fomos invadidos, né, que daí esse continente foi invadido, e é incrível como hoje ainda os povos originários do nosso continente são ameaçados nos seus direitos, inclusive no seu direito à vida, né, a terra e a vida, né? Então, Bem lembrado. Exatamente. Bem Então, lembrado. por isso que no dia 12 de outubro acontece esse grito continental, lembrando para todos de que aqui sempre existiram povos e que continuarão a existir, e que a gente não está de acordo com o modelo econômico imperialista, né? Não estamos de acordo com esse modelo econômico, né? É preciso que os direitos das pessoas sejam respeitados, né? Nós não podemos aceitar que no nosso país, por exemplo, você tenha trabalho intermitente, né? Que a mulher tenha ameaçado, por exemplo, o recesso a licença de maternidade. Então, assim, são questões que são inadmissíveis, né? Que isso aconteça afetando a vida dos trabalhadores, né? Bora voltar para o grito, porque migrar, resistir, construir e transformar. Paulo, desde quando você está no CEDIC, participa do grito, o que você viu de transformação na vida dessas pessoas e na sua vida? Olha, desde que eu comecei a acompanhar o tema da migração, e hoje nós temos um movimento bastante intenso já, organizado, né? Tanto de entidades que trabalham com migração, migrantes organizados, sobretudo aqui em São Paulo, né? Mas eu gosto de voltar um pouco no tempo, né? E a gente vê que existem avanços. Então aquele migrante que está chegando agora, né, que às vezes fica preocupado, será que as coisas vão mudar? O que a gente percebe é que, apesar de todas as dificuldades, né, não é o ideal, mas a gente teve várias conquistas na pauta da migração. Eu posso citar algumas, né? Em 2005, o Brasil, você sabe que o maior número de imigrantes que estavam chegando aqui no Brasil, que inclusive estavam sendo submetidos a situações de trabalho degradante, trabalho escravo, era a comunidade boliviana, né? O governo brasileiro com o governo boliviano fez um acordo bilateral que regulamentou em torno de 32 mil imigrantes bolivianos, né, que tiveram a sua documentação. Esse acordo foi um macro, né, porque a partir dali a comunidade boliviana saiu da invisibilidade, criaram muitas associações e saíram inclusive à luta, ocupando espaços como Câmara Municipal, como diálogo com o próprio governo, né, participação naqueles espaços que eram ocupados mais por entidades, né, marcando ali a presença e voz. E nós tivemos em 2009 a entrada em vigência do Acordo de Livre Trânsito e Residência para nacionais estados partes do Mercosul. Isso é um marco, né? Isso é um marco porque, se a gente olhar no continente africano, isso não é possível, né? Você tem países que são vizinhos que precisam de passaporte para passar de um país para o outro, né? Coisa que aqui no nosso continente a gente superou. Tivemos, por exemplo, com a chegada dos haitianos, o Brasil criou um visto humanitário para os haitianos, né? E isso permitiu que os imigrantes haitianos tivessem a possibilidade de ter um documento, trabalhar com carteira registrada também, né? Infelizmente, a segunda etapa da migração haitiana se deu num momento de crise no Brasil. Hoje, infelizmente, muitos estão sem trabalho, estão no mercado informal. E a nova lei de imigração, que eu tenho um monte de críticas a ela, mas mesmo assim, se comparada ao que era o Estatuto de 1980, nós temos avanços importantes, como por exemplo, hoje o imigrante tem direito de participar e dirigir associações, né, e sindicatos, inclusive, coisa que era vetado pela lei anterior, e promover passeatas e manifestações políticas, que também era vetado na lei anterior. Então, se uma das lutas que os imigrantes têm aí, que é um déficit que o Brasil tem com os imigrantes, é o direito ao voto, por exemplo, mas
a lei, pelo menos, abriu agora a possibilidade de que os imigrantes possam ter voz, falar sobre política também e levantar suas bandeiras, né? Então, eu acredito que daqui para frente, uma das principais lutas que os imigrantes vão levar, né? E a gente tem conversado com várias comunidades sobre isso, é o direito de votar e ser votado no Brasil, né? Isso é essencial. Exatamente, existe um projeto de lei do deputado federal Carlos Zaratini que está tramitando no Congresso Nacional, que garante o direito de voto para o imigrante, tanto para vereador, como para federal, como para governador, inclusive para o presidente da República, podendo votar e ser votado, né? Então isso eu acho que é uma coisa que nós temos que trabalhar. E também não poder... Visibilidade social. Visibilidade, né? Eu acho que a forma também, hoje tem a migração venezuelana, nós temos dificuldade de conduzir, né? E isso tem a ver também com essa instabilidade que tem esse governo, né? Que usurpou um cargo que não era deles, né? Então, isso traz a fraqueza também para lidar com uma situação de um fluxo importante como é o da Venezuela. Então, assim, a política de São Paulo é um exemplo maravilhoso de como se construiu também. Então, assim, vale a pena lutar, né? A gente que vai ficando mais velho, né? E que começou novo nessa temática, e a gente olha o passado, a gente fica feliz. Apesar das dificuldades, você percebe, gente, olha, isso aqui mudou, né? Não era assim, isso aqui era mais difícil, né? Então, acho que tem muito a ser construído. E por que mudou? Eu acho que foi a conjuntura, né? Nós tivemos um momento de conjuntura muito boa no Brasil, na América do Sul. O Brasil chegou a ser a 6ª economia mundial, né? O Brasil abriu inúmeras embaixadas na África, teve uma política muito voltada para a América Latina e para os países emergentes, inclusive, né? E isso também dialogava com o desenvolvimento do continente, né? Nós tivemos em 2010, por exemplo, a aprovação da Unasul, né? Então, assim, você tem o Mercosul, que foi constituído em 93, na época que o presidente do Brasil era Fernando Henrique Cardoso, do Paraguai era o Asmoce, né? Então, assim, eram presidentes totalmente neoliberais, que fizeram um acordo de livre circulação de mercadoria, mas não de pessoas, né? A livre circulação de pessoas, ela começou a ser discutida 10 anos depois com a Carta Laboral do Mercosul, por iniciativa dos trabalhadores, que são dos sindicatos, né? E o Acordo de Livre Trânsito e Residência, ele foi apresentado em 2002 e o segundo em 2004. O que a gente tem aprovado hoje é de 2004. Sim. Né? Então, ou seja... Nesse meio tempo, de 90 até 2004, a gente tem ali falta de direitos civis voltados ao migrante. Total, né? Porque isso não foi implícito no acordo do Mercosul, né? E coisa que em 2010, com o resultado de tudo isso, o acordo da Unasul, por exemplo, que hoje também está exterminado, metralhado, né? Usando o termo não grato, né? A Unasul, então, o artigo 8º da Unasul fala muito claramente do esforço dos países em construir uma integração latino-americana com um documento único, né? Onde você, ou seja, tem direito em qualquer país pelo fato de você ser um nacional. Nós, do movimento, ainda queríamos tirar a palavra nacional, né? Porque queríamos nos diferenciar da Europa. Porque na Europa também você pode circular. É mais complicado permanecer, né? Eu acho que no nosso continente isso está um pouco mais implícito no acordo de livre trânsito e residência. Mas você precisa ser nacional do Estado parte, né? Então, um imigrante que escolheu o Brasil, que é permanente aqui, ele não pode ter, então, a cidadania argentina, né? Ele vai ter que fazer todo um processo migratório como senegalês, por exemplo, sim, né? Que nós defendimos se a pessoa ela foi migrante no Brasil,
tem permanência no Brasil, ela vai para o Paraguai ou vai para a Argentina, que ela possa se beneficiar do mesmo acordo que os brasileiros se beneficiam ao chegar lá. Provavelmente ela vai seguir as leis e as regras da nação. Então, ela tem os direitos e também tem os deveres, mas também tem os direitos. Exatamente, né? Vamos falar de quem está apoiando esse Grito Continental 2018. Como que aconteceu os apoios, de onde vieram, como foi a luta desse ano? Olha, esse ano foi uma luta bastante difícil. Nós queríamos fazer no Parque Dom Pedro. Infelizmente tivemos problemas com a liberação junto aos órgãos da prefeitura. Então nós optamos por fazer na quadra dos bancários, né? Então o sindicato dos bancários cedeu o espaço, né? Com um apoio simbólico, que inclusive a contribuição para que isso aconteça, então veio através do Solidarity Center, né? Que é um sindicato ligado a FL-CIO, né? Perdão, é um centro de solidariedade ligado à FL-CIO, que é um sindicato norte-americano. Apoio da Contraf, que também é uma confederação de trabalhadores dos ramos de serviços, né? Que estão envolvidos nesse processo de mobilização. Apoio também da UGT, da CUT, das pastorais sociais, organizações de imigrante, da comunidade latina, né? Essa rádio que nos honra muito, né? Por vocês estarem com a gente nesse processo. E também dos próprios grupos que vão se apresentar, né? Como o Entre Latinos, como o Cantuta Bolívia, né? E tantos outros. Então, é um processo construído na horizontalidade, né? Com participação, inclusive na escolha do tema, né? O grito, isso é bom a gente lembrar que o grito recebe como doação, todos os anos, a arte do grande muralista e escultor Pavel Egges, do Equador, né? Que ele é um discípulo do Guayasamín, né? Que inclusive é citado nos livros do Pablo Neruda, né? Bem lembrado. Exato. Então, o Pavel Egges, ele doa todos os anos a arte do grito, que é uma arte maravilhosa. E o grito tem como um slogan por trabalho, vida e justiça, né? Então, trabalho, vida e justiça permanece e nós acrescentamos o lema, então, migrar, resistir, construir e transformar, né? Então, num processo construído muito em conjunto, né, com os movimentos populares e que cada um terá espaço de fala nesse domingo, né? Deixa eu terminar então a entrevista perguntando: será que você pode fazer um resumo geral para quem está escutando a gente agora? O que a pessoa pode encontrar dia 14 de outubro, às 10h30 da manhã, lá na rua Tabatinguera, número 192? Primeiro, muita gente alegre, né? E com coragem para continuar lutando, né? Confraternizando e trocando experiência, né? Nós vamos ter no palco, durante todo o dia, vários artistas, né? Que é uma programação entre latinos, Cantuta Bolívia, vamos concluir com Alice Brandão no final da tarde, entre outros artistas que vão estar no palco. Em paralelo também, no espaço lateral, nós teremos uma tenda, nós chamamos o projeto Tenda de Cidadania, onde teremos uma equipe lá de voluntários do CEDIC, realizando atividades lúdicas com as crianças. Então vai ter lá um lanchinho para as crianças, vai ter uma distribuição de alguns brinquedos também, e atividades das 14 até as 5 da tarde. São 3 horas de atividade lá com as crianças, né? E também o Sindicato das Domésticas, eu até peço desculpa por não ter lembrado antes aqui nos apoios, né? Mas o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas aqui de São Paulo é o primeiro sindicato a incluir um migrante na sua diretoria aqui em São Paulo, né? Então tem uma migrante boliviana que faz parte da diretoria, trabalhadora doméstica. Elas vão estar lá junto com o CEDIC dando orientações para trabalhadoras imigrantes domésticas sobre direitos trabalhistas e direitos sociais. Isso é muito importante. Então, assim, na comunidade, alguém que estiver ouvindo e conhecer alguma imigrante que trabalha como doméstica, né, pede para participar. Pode trazer a criança, não tem problema, vai ter lugar para as crianças fazer uma atividade.
você vai ter a informação e ainda poderá ouvir uma boa música, né? De Mercedes Sosa, né? Com certeza alguém vai cantar Mercedes Sosa. E do lado de fora nós vamos ter algumas barraquinhas de comidinhas típicas também, né? Qual o desejo do Paulo, que acompanha esse trabalho há tantos anos? O meu desejo é que a gente consiga superar aquelas polarizações que nos coloca hoje no Brasil, como se o povo pudesse pertencer a um lado ou outro, né? Eu acho que nós temos desafios muito grandes no Brasil e precisamos de unidade, né? Mas não unidade no discurso, né? Mas unidade em cima de projetos por um país onde haja garantia de direitos sociais, de acesso à educação pública de qualidade, de acesso à saúde, né? E de acesso à assistência social, ao trabalho, né? Então, esse é o grande desejo, e eu espero que o Grito dos Excluídos seja um momento em que os povos da América, incluindo todos os povos que vieram para a América, né? Então, estou me referindo aos migrantes do Oriente, os migrantes da África, de Bangladesh, seja de qualquer parte do continente que estiverem junto conosco, que a gente possa tirar um grito de unidade pela reconstituição da democracia e da paz no Brasil. Obrigada, Paulo, pela sua participação. Comunidade Latina fica por aqui. William, obrigada. Obrigado. Eu só gostaria de falar um adendo aqui. Por favor. O homem, ele é migrante, sempre foi migrante. Foi migrante. Né? Essa questão de você criar, digamos, uma parede, que é o nacionalismo, é do século XIX. Então, isso a gente tem que quebrar um pouco isso. Nós somos, na verdade, todos nós somos migrantes. Desde o surgimento do primeiro homem, o homem está sempre migrante, portanto, é um direito. Né? Então é isso que eu deixo para todo mundo aí. O programa fica por aqui. Hoje é uma gravação direto do CEDIC, esse programa, 7 de outubro. E eu sinceramente desejo que quando esse programa terminar, as coisas sejam melhores, independente de quem ganhar. Que o futuro seja próspero para essa nação, porque a gente construiu essa nação com vários migrantes, né, William? Exatamente. Inúmeros migrantes. Somos todos uma única nação. E é muito mais forte do que você imagina. Eu agradeço muito a atenção do Paulo, que está aqui super tarde, a gente tirou todo o sossego dele. Mas aqui, 14 de outubro, 10h30 da manhã, tem Grito dos Excluídos Continental 2018, a 5ª edição. Ao longo da semana a gente vai fazendo outros vídeos, eu vou fazer questão de fazer outros vídeos durante a semana. Todos os dias você vai ter um tema diferente para conversar, a gente faz lives. Então a gente fica por aqui, desejo a todos uma excelente semana. Um beijão para toda a diretoria da Rádio Cidadã FM. Aliás, acessa lá, cidadãfm.com.br, a rádio comunitária do Butantã. Um abração, gente, e até semana que vem, direto do Grito dos Excluídos Continental 2018.